Fala galera, aqui é o instrutor Márcio Piovesan. Esse canal aqui é dedicado a pessoas que querem se preparar para a prova teórica do Detran e para quem também quer atualização em lei de trânsito, que a nossa lei de trânsito é uma lei viva que está sempre em alterações e mudanças. Então quem tiver interesse, dá um like no nosso canal, gente, se inscreva e clique no sininho ali de notificações para ser notificado sempre que entrar alguma atualização no canal. Então, bons estudos, boa sorte para todos aí e vamos iniciar o conteúdo, gente. Vamos continuar com o assunto do meio ambiente. É importante para nossa vida, tem a vida sustentável que nos define a longevidade. Aí fica a pergunta: qual a posição do condutor neste contexto do meio ambiente? Lembrando que nós condutores e vocês futuros condutores têm que se colocar bem cientes de como que é a importância do meio ambiente em nossas vidas. Em relação a ser condutor, o carro também traz outras obrigações. Vamos analisá-las. A guia do motorista sustentável. Recomendações: desligar o motor do veículo nas paradas prolongadas. Você polui menos o ar e gasta menos combustível. Manter em dia a revisão e manutenção do veículo é extremamente importante. Observar a vida útil dos filtros de ar e de óleo. Faz parte da revisão do veículo. Com isso você vai gastar menos combustível e poluir menos. Verificar o estado de conservação do escapamento. No caso do escapamento, é para evitar a poluição sonora. Não utilizar equipamentos sonoros indevidamente. Também faz parte da poluição sonora. Aparelho de som em altas frequências. O que acontece? Prejudica a audição das pessoas e com isso ficaremos surdos prematuramente. Mantenha o motor regulado. Siga o plano de manutenção estabelecido pelo fabricante de seu veículo, porque cada veículo tem a sua manutenção própria. Como também lá, observe a vida útil dos componentes e equipamentos do veículo. Abasteça com combustíveis de procedência comprovada. Fique atento ao nível de óleo do motor. Controle a pressão dos pneus. Então, gente, isso tudo aí faz parte do manual do proprietário. Manutenção do veículo básica. É o que vocês veem em manutenção básica do veículo. Porque um carro bem conservado polui menos, dura mais e economiza com peças quebradas. Olha só que interessante. Tenha cuidado com excesso de carga. Use os dispositivos elétricos pelo tempo necessário. Mantenha a velocidade constante, respeitando o limite da via. O que é isso? Não ficar acelerando e freando sem necessidade. Tire o pé do acelerador em sinais fechados. Porque tem pessoas que têm o hábito de parar no sinal vermelho e ficar vum, 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 acelerando o carro. Isso polui o ar e gasta mais combustível desnecessariamente. Desligue o motor se for ficar parado muito tempo.
Às vezes você vai conversar com um amigo, fica o carro ligado. Tome cuidado com a temperatura do motor. Excesso de temperatura pode mostrar algum problema, algum defeito. Então, corrija-o antes que se agrave. Infrações de trânsito comuns: usar o veículo para arremessar sobre os pedestres água ou detritos. Artigo 171 do Código de Trânsito Brasileiro. Infração média, 4 pontos na habilitação. Valor da multa, R$ 130,16. Atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias. Artigo 172 do Código de Trânsito Brasileiro. Infração média, 4 pontos na habilitação. Multa, R$ 130,16. Usar a buzina de forma prolongada ou sucessiva ou nos horários e locais proibidos. Artigo 227 do Código de Trânsito Brasileiro. Infração leve, 3 pontos na habilitação, multa R$ 88,38. Usar equipamentos de som com frequência acima do permitido. Artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro. Infração grave, com retenção do veículo, 5 pontos na habilitação e multa R$ 195,23. Transitar com o veículo danificando a via, derramando a carga, combustível ou óleo. Artigo 231. Infração gravíssima, com retenção do veículo, 7 pontos na habilitação, multa R$ 293,47. Tipos de combustíveis: diesel, gasolina, etanol, GNV, veículos elétricos. Então, cada tipo de combustível tem a sua própria poluição. Então, tem combustíveis que poluem mais, combustíveis que poluem menos. O desafio é reduzir a emissão de poluentes pelos diversos tipos de combustíveis. O biodiesel também agora é uma boa pedida em relação ao diesel normal, que é um óleo reutilizado, então acaba poluindo menos também. Relação custo-benefício. Então vou ensinar vocês agora uma continha básica aí. Então você vai pegar o preço do etanol, dividir pelo preço da gasolina, multiplicar por 100. Isso serve para veículos flex que rodam tanto com álcool quanto com gasolina. Se seu carro é só álcool, se seu veículo é só a gasolina, gente, aí não resolve. Mas hoje em dia a maioria dos carros são flex, álcool ou gasolina. Então vamos lá. Então eu pego o preço do álcool, divido pelo preço da gasolina, multiplico por 100. E agora? O que eu faço com essa interrogação? Vamos lá. Se o valor for maior que 70, abasteça com gasolina. Por que isso? Porque assim, o álcool em relação à gasolina, ele tem um consumo 30% a mais que a gasolina. É tipo assim, gente, se eu rodo 100 km, vai, é um exemplo, lá, 100 km com 10 litros de álcool, ó, eu rodei 100 km com 10 litros de álcool. Se for gasolina, eu rodo esses mesmos 100 km com 7 litros. Isso é grosso modo falando, tá, gente? Não é isso de verdade, não. Quem me dera ter um carro desse.
Mas só para deixar redondinho a conta. Tá? Então, se eu rodo 100 quilômetros com 10 litros de álcool, eu vou precisar de 7 litros de gasolina. E a relação de álcool para gasolina é 70%. Então, se na conta o valor for maior que 70, então compensa você abastecer com gasolina. Vamos ver aqui, ó. Então, exemplo. Álcool 2,30. Divide por 3,10. Multiplica por 100. Resultado 74,19. Portanto, compensa eu abastecer com gasolina. Eu vou estar gastando menos e andando mais. Agora, se o valor for menos que 70, compensa abastecer com o álcool. Tem a tal da relação custo-benefício. Essa é a continha aí para vocês fazerem, no caso da conta. Matéria-prima para o etanol. Então, cana-de-açúcar, batata doce, milho verde, beterraba. Tá vendo? O álcool polui a metade se comparado à gasolina. Mas só que é o seguinte, a produção do álcool produz um subproduto, a vinhaça ou vinhoto, que é altamente poluente. E o álcool, ele pode ser feito a partir de alimentos nossos. Então, gente, será que compensa você tirar o seu alimento para produzir álcool? Será que esse vinhaça, esse vinhoto que polui muito, compensa a produção do álcool? É o que eu falei. Na bomba, ele polui nada no carro. Então, em relação à gasolina, o álcool polui metade, certo? Só que assim, tem esse outro problema. É o que eu falei anteriormente. O desafio é você equilibrar um combustível útil e que polua e produza menos poluição. Então, todos os combustíveis produzem resíduos de uma forma ou de outra. Então, esse é o desafio: buscar combustíveis menos poluentes, combustíveis sustentáveis. Exemplo, o álcool é um combustível sustentável porque pode ser produzido. Gasolina não. A gasolina é feita a partir de fósseis. Então, o petróleo são fósseis que estão lá no fundo. Então, é um combustível fóssil que vai chegar uma hora que vai acabar. Então, não é sustentável. É um combustível só que se gasta, não se repõe. Diferente do álcool, que ele pode ser feito. Mas o desafio é esse: buscar formas sustentáveis, econômicas e menos poluentes para nos deslocarmos. Olha lá, que eu falei da vinhaça vinhoto. Altamente poluente, tóxico, hein? Alguns dispositivos do veículo aí que minimizam a poluição. Então nós temos o catalisador, o canister, injeção eletrônica, o silenciador do veículo e kit GNV. O catalisador, ele vai no escapamento. Ele é não é um filtro, na verdade não é um filtro, ele é um conversor. É um filtro conversor, vai, a grosso modo falando. Ele converte gases poluentes em gases menos poluentes. Então, o catalisador, ele é eficiente na redução de gases tóxicos. O canister. O canister, ele absorve vapores de combustível do tanque de combustível, converte líquido e volta para a queima. Porque esses vapores de combustíveis são altamente poluentes, altamente tóxicos. Então o canister impede que esses vapores saiam do seu tanque e vão para a atmosfera. O que acontece? Polui menos e esse vapor ele é utilizado na queima do combustível. Injeção eletrônica. Vamos comparar com o carburador. O carburador ele gasta muito, polui muito, dá muita manutenção. Injeção eletrônica econômica, polui menos e baixa manutenção. O silenciador do escapamento, ele estando em ordem, é para evitar o excesso de ruído, evitando assim a poluição sonora.
e o kit GNV. O gás natural veicular, ele também rende mais e polui menos. É outro que você pode ser instalado no seu veículo, adaptado atualmente, né? Poucos veículos saem de fábrica com kit GNV. Olha lá o catalisador. Então ele tem o suporte na forma de colmeia, revestido de material cerâmico. Então, saída de gases não tóxicos. Entra nele o monóxido de carbono, os hidrocarbonetos, hidróxido de enxofre. E do outro lado sai a água, sai o gás carbônico. Então ele recebe gases tóxicos e os converte em gases menos tóxicos. O canister, que eu falei para você já, ele pega os vapores do combustível, do tanque de combustível, e converte em líquido, mandando de volta para queima. A injeção eletrônica, seus diversos componentes. A injeção eletrônica ela é um pouco mais cara em relação ao carburador. Porém, baixa manutenção, baixo consumo, baixa poluição. Olha lá o silenciador, como que ele é montadinho. Ele tem diversas curvas na tubulação. Quanto mais curva tiver na tubulação, menos ruído o veículo fará. Então lá temos o tubo de entrada, a câmara de ressonância, as perfurações e o tubo de saída. Tem carros hoje em dia que você nem percebe que o carro está ligado, de tão silencioso que ele é. O kit GNV pode ser adaptado de forma autorizada por lei. Então ele é eficiente sim, mas dependendo dos casos, você perde no veículo porta-malas, fica menor, aumenta o peso do veículo, mas tem que sempre buscar o custo-benefício. Você tem que ver se compensa para você essa instalação. Mas em relação à poluição, ele é bem eficiente. Nós temos os produtos perigosos, são 9 classes de produtos perigosos. E para transportar produtos perigosos, os motoristas têm que ter o curso especializado MOP, curso de cargas especiais. Então MOP é movimentação e operação de produtos perigosos. Porque nas vias eles são altamente poluentes, e são diversos tipos de produtos perigosos. O caminhão ele vem anotado com toda a sinalização indicando o tipo de produto. Também tem marcado também como é que você faz para neutralizar esse produto. Tem produto que tem horário especial para circular, tem que ter autorização própria, que são produtos altamente poluentes. Olha lá, painel de segurança. Exemplo, produto tóxico e inflamável é o risco subsidiário. Então, o segundo algarismo representa o risco subsidiário e o primeiro é o número de risco. Embaixo é o número da ONU em relação àquele produto perigoso. Ações sustentáveis. Mantenha seu veículo sempre regulado. Evite acelerar desnecessariamente. Opte sempre que possível pelo transporte coletivo. Não queime lixo. Separe o lixo de maneira correta para reciclagem. Denuncie agressões ao meio ambiente. Utilize moderadamente o som automotivo. São algumas ações sustentáveis, são algumas dicas a serem seguidas. Tempo de decomposição de alguns materiais. Muitos aí são tempos aproximados. Então, o papel no meio ambiente demora de 3 a 6 meses para se decompor. O chiclete em média 5 anos. Borracha, tempo indeterminado. O tecido de 6 meses a 1 ano, depende do tecido.
Metal, mais de 100 anos, também depende do metal. Vidro, 1 milhão de anos aproximadamente para se decompor o vidro. O filtro do cigarro, 5 anos. Plásticos, mais de 100 anos. Madeira pintada, mais de 100 anos. Porque a madeira sem tinta, ela não dura tanto tempo, mas a madeira pintada, mais de 100 anos para se decompor. Olha lá. 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, nesse dia, ou sempre que puder, pedale mais e curta a natureza. Dê folga para o seu veículo uma vez por semana. Mantenha seu carro sempre revisado, com a manutenção sempre em dia. Ali, gente, é uma corrida que foi feita. Então, no caso, a pé ou de bicicleta é mais sustentável. Na sequência, o ônibus. Terceiro, o veículo particular. Então aí tá. Porque eu falei, o diesel ele polui mais que a gasolina, ok? Porém, um ônibus carrega mais pessoas. Pensa, um ônibus carrega 50 pessoas. Então, esse ônibus sozinho polui tanto. Agora imagina cada pessoa em um carro. São 50 carros poluindo. Então tá aí as proporções que eu falei. O custo-benefício compensa mais o ônibus ou o carro? Então, esse é o nosso objetivo, esse é o desafio. Maneiras sustentáveis, menos poluentes e mais eficientes para nos deslocarmos. Vocês que gostaram do nosso vídeo, também se quiserem ter acesso aqui ao Facebook, entre na página Família, Trânsito e Vida, @professor.marcio.m. Curtam a nossa página, recebam atualizações sobre trânsito também no Facebook. Muito obrigado pelo acompanhamento e até mais, pessoal. Referências bibliográficas, referências bibliográficas, referências bibliográficas, referências bibliográficas, referências bibliográficas.